vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Silvinho, boa noite, Kaique Silva da Jovem Pan. Silvinho, esse era um jogo que tinha muita expectativa por parte da torcida do Corinthians. Foi criado um clima, o Roger Guedes até respondeu sobre isso ao longo da semana, que os jogadores deixariam a euforia para o torcedor, isso era papel do torcedor. Mas pelo que o Corinthians apresentou em campo, diante de um jogo que era tão importante para o torcedor, que lotou a sua arena e fez o maior público desde o retorno aqui do torcedor, o que você acha que faltou para que o Corinthians não dependesse só dessa individualidade do Renato Augusto no gol marcado de empate, por exemplo, e tivesse rendido e sido superior ao longo da partida inteira diante de um fragilizado Grêmio que vinha também muito pressionado para a partida? Obrigado, boa noite. Boa noite. Dois aspectos, o técnico e assim como os atletas que são profissionais e nós que montamos os jogos e respondemos pelo time, nós sabíamos da dificuldade do jogo. Discordo desse Grêmio jogado. Não, o Grêmio recentemente fez um grande jogo, ganhou de 3-0, veio aqui jogar as suas possibilidades. O campeonato é duro e muito difícil. Nós sabíamos das dificuldades do jogo e respeitamos as camisas dos atletas. Obviamente que é bonito ver todo o entretenimento que se tem fora, a alegria do nosso torcedor enchendo o estádio, mas nós entendíamos a dificuldade do jogo. Tivemos um primeiro tempo difícil, uma marcação muito individual, nós ficamos com poucas saídas de jogo. O segundo tempo melhor, onde nós conseguimos criar mais e buscar o nosso gol de empate e de repente até no final o da vitória. Entendo um jogo muito difícil, os objetivos dos times nas últimas rodadas fica muito aflorado e um jogo muito difícil, muito complicado, porque se jogava bastante. Nós jogávamos aí uma passagem direta à Libertadores. O Grêmio, com toda a sua grandeza, está jogando uma situação difícil ali embaixo, mas isso não tira o mérito do clube, do atleta, do treinador. É alto nível do outro lado e nós esperávamos e entendíamos um jogo difícil. Boa noite, Silvinho. Salazar, da Gazeta Esportiva. Silvinho, Corinthians agora é classificado direto à fase de grupos da Libertadores, objetivo alcançado. Eu queria então que você passasse qual que é a sua programação para a última rodada, se você pensa em antecipar as férias de alguns jogadores para voltar mais cedo em 2022, e queria que você fizesse uma avaliação dessa temporada do Corinthians, do seu trabalho, de tudo que foi feito até aqui, nesse momento que o Corinthians alcança o seu objetivo, acertos e erros, enfim, queria que você fizesse toda uma avaliação do trabalho. Obrigado, um abraço. Boa noite. Eu vou tentar, tem uma, duas, três, e aí a linha de raciocínio vai mais acertos que erros, evidentemente, que senão não estaríamos na posição que estamos. O campeonato não acabou, eu não consigo ter condições de fazer uma avaliação do trabalho. Falta um jogo importante. Eu estou avisando o nosso grupo que vai acabar no dia 9 de dezembro. Inclusive, todos nós sabíamos, porque é muito apertado o campeonato. Não tem férias absoluto, nem entro na questão. Entro na questão que amanhã de manhã tem treino. Essa é a questão nossa. E avaliação eu não tenho condições nenhuma de fazer. Volto a dizer, a única coisa que eu dou um start absoluto, que os números são muito positivos. Atlético Goianiense, a primeira rodada, uma semana muito difícil, uma desclassificação na Copa Sul-Americana, do qual ninguém, eu já falei, ninguém há 5 meses atrás, ou 6, escreveu algo. Esse time vai entrar diretamente em Libertadores. Tem potencial? Ninguém. Absolutamente ninguém. Nós confiamos no trabalho e acreditamos nisso. Estamos felizes, mas não acabou ainda. Silvinho, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Eu gostaria que você falasse um pouco da atmosfera que foi criada para esse jogo e se isso, de uma certa maneira, foi negativo para o Corinthians. Principalmente no primeiro tempo, a gente viu uma equipe muito nervosa. Todo esse ambiente, como que vocês também trabalharam durante a semana com essa possibilidade, claro, uma vingança, entre aspas, de devolver o que aconteceu em 2007. Obrigado, Silvinho. Nada, boa noite. A grandeza do jogo, ela se mostrou em 90 minutos, as dificuldades que nós encontramos. Estrategicamente, o Grêmio é um time que marca praticamente homem a homem do meio campo para frente, e até mesmo o jogo, quando ele vem fazer uma retenção, o zagueiro vinha muito próximo e sempre querendo tirar essa bola, e agressivo e pressionando muito. A solução para isso, nós trabalhamos a semana, era ter uma retenção melhor e uma manutenção de bola para começar a abrir campo, mas nós tivemos muita dificuldade, como você falou no primeiro tempo. Não conseguimos reproduzir aquilo que treinamos e o primeiro tempo foi muito difícil.
segundo tempo tivemos que fazer algumas mudanças para que o time pudesse abrir um pouco mais de campo e pudesse agredir a parte ofensiva. A agressão, obviamente, todos me entendem quando eu falo, é ser mais presente na parte ofensiva e causar problemas para o adversário, no sentido de fazer gols. E nós conseguimos o nosso empate. O final do jogo foi até bastante aberto, porque os dois times tinham o objetivo da vitória. Os dois times começaram o jogo e terminaram o jogo pensando em vitória. Então isso foi um componente importante do jogo. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Silvinho, eu queria que você falasse sobre a sua equipe, a postura tática, principalmente no segundo tempo. Muita gente tem a avaliação que as suas mudanças bagunçaram um pouco o Corinthians e principalmente que algumas dessas alterações que você fez ao longo do jogo colocaram jogadores que não estão acostumados a jogar, pelo menos o que a gente tem visto nas últimas partidas, não estão habituados a jogar naquela posição, naquele posicionamento que você os colocou. Queria que você fizesse a análise em relação às suas substituições ao longo da partida e taticamente o que você esperava do time. Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Uma pena não ter uma réplica, porque eu ia perguntar qual é o atleta que não teve na função. Ao contrário. Sim, faltando 10 minutos, você joga o GP para a segunda. Nós fomos extremamente ofensivos. Sai Xavier, fica Renato Augusto e Juliano, já aconteceu. Saiu Cantígio, aqui a memória é rápida nossa. Contra o Bragantino saíram, nós empatamos o jogo 2-2. GP entrou pela direita, o William faz o lado esquerdo, do qual também o faz a vida inteira. E se eu for lembrar, Chelsea, Arsenal, na seleção brasileira, todos na minha posição. Roger Guedes, o segundo atacante, está cansando de fazer com a gente, numa opção que nós temos na parte ofensiva. O time melhorou e o time ainda fez um gol e poderia ter buscado até um segundo. Quando a gente fala já nos últimos 8, 10 minutos, não. Ali nós estamos buscando e se tivesse que tirar um zagueiro e colocar dois atacantes, dois zagueiros e colocar dois atacantes, se entendêssemos assim, ótimo. O futebol não é assim. E nós o faríamos para buscar um resultado. Volto a dizer, os dois times queriam a vitória. Então uma análise mais coerente, mais normal, ela é feita até 70, 75, 80 minutos. A partir dos últimos 10, eu tenho que tirar um lateral, mudar completamente o sistema e ser ainda mais ofensivo e arriscar, tu não me pode falar que o jogador não está na função de jeito nenhum. A construção do jogo, as substituições que foram feitas até 70, 75 minutos, corretíssimas. O resultado está aí. André Ranieri, Rádio Energia 97. Tudo bem, Silvinho? Ô Silvinho, antes dos jogos, né, o telão da Arena ele costuma mostrar o nome, né, dos jogadores e também do técnico do time da casa. E alguns jogadores são mais exaltados que outros, e quando apareceu o seu nome, o torcedor ele vaiou, né, boa parte da torcida vaiou. E a minha pergunta vai justamente em cima disso, né? Você chegou com um time na parte de baixo da tabela, você classificou o Corinthians para a fase de grupos da Copa Libertadores da América e conseguiu uma sequência muito boa em casa, por exemplo. O que você acha que ainda é preciso para que você convença o torcedor do Corinthians que você é o técnico certo, né, para comandar o time na próxima temporada? Valeu, Silvinho, um abraço. Boa noite. Em realidade, a resposta também foi dada por você mesmo. Os números, a gente não é momento, nós não vamos fazer uma autoanálise. O que nós sabemos é que, nesse momento, nós temos vaga direta para Libertadores, algo impensável há tempos atrás. Os atletas têm dado as suas entrevistas e felizes com a metodologia, com a forma de trabalho, e nós ficamos muito felizes também. Temos um compromisso a mais, reitero, no dia 9 contra o Juventude. Jogo difícil, complicado, e lá acaba. Nós ainda temos uma possibilidade matemática de G4, depende dos resultados que ocorrerem, nós vamos continuar lutando. Nós defendemos o trabalho, a vontade de permanecer, de estar e de trabalhar com os atletas. Que vou falar eu, daqueles que chegaram e que qualificaram tanto o grupo, ou daqueles que já venceram muito até uma Libertadores e Mundial com esse clube. Eu sempre gosto e prefiro falar desses jovens que estão desapontando. Estão fazendo renovação de seus contratos, saíram da base do clube, eu fico muito feliz com eles. Todos os três, é um grupo e eu trabalho com todos. E fico muito feliz com esse terceiro bloco que nós temos de atletas. Mais uma vez, hoje também falo do Dudu. Fez um grande jogo, é um atleta de muita personalidade, a base dele feita na lateral e ele continuando jogando pelo meio campo, transição no profissional, tanto tem jogado no meio campo como lateral conosco, mais um grande jogo. Enfim, nós temos algumas opções e esses atletas, eles começam a dar para nós muitas possibilidades aí de cara
aos próximos jogos, às próximas competições para o clube, que realmente é importante. São atletas que estão chegando forte, maturando, ainda falta um período, mas feliz por todos eles, pelo trabalho, pela dedicação que nós estamos tendo com cada um deles. Silvinho, boa noite. Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. Vários momentos da partida de hoje, ainda principalmente no primeiro tempo, o Grêmio parecia ter mais intensidade do que o Corinthians, correndo mais do que o Corinthians, mesmo tendo jogado na quinta-feira e o seu time passado a semana toda sem jogar. Eu queria que você fizesse uma projeção para 22, num calendário que promete ser muito, muito difícil, com a Copa do Mundo, um calendário apertado, jogos atrás de jogos. Uma quarta-feira, por exemplo, você pode estar na Venezuela e no sábado lá em Novo Horizonte. O que essa quantidade de jogadores acima de 30 anos preocupa você? Qual é essa conversa que você tem com a diretoria em relação ao seu elenco de 22? Tem que ser rejuvenescido? Tem que rodar um pouco mais do que você rodou agora? O adversário, sim, marcou muito forte o primeiro tempo, se desgastou bastante, sim, é uma característica da escola do Sul, do Grêmio, e nós sabíamos e queríamos encontrar uma forma, já tínhamos trabalhado para poder tentar sair dessa pressão e abrir campo. Eu já respondi numa pergunta para trás. O nosso time teve vontade, desejo, entrou em campo louco para ganhar o jogo, os dois times entraram para ganhar. Eu não vi isso não. Vi os dois times lutando com as suas devidas armas. E vou fazer absolutamente nenhum tipo de projeção para futuro, não tenho nem a condição de fazê-lo. Eu acabei de sair de um jogo, os últimos 48 horas a gente só realmente trabalha em cima do nosso elenco, do nosso time, das substituições, da estratégia e do adversário, de notícias, e eu estou respondendo sobre eles aqui, e os números são bem claros. Não foi a melhor partida nossa, óbvio que não foi, o adversário nos trouxe muita dificuldade, até pela situação. Mas nós tivemos um bom segundo tempo e o empate foi bem merecido em casa, continuamos invicto e terminamos em casa essa parte do campeonato invicto. Boa noite, Silvinho, Rafael Jacobucci da Rádio 365. Queria que você falasse sobre o primeiro ano do treinador Silvinho dentro de uma competição. O que você agregou de valor, de experiência ao seu trabalho, o que você precisa amadurecer como treinador na próxima temporada para que o Corinthians possa conquistar bons resultados, Silvinho. Obrigado. Boa noite. Como eu disse anteriormente, não é momento nenhum de fazer projeção, avaliação de elenco. Nós não terminamos o campeonato, nós temos um objetivo importante no dia 9. Há possibilidades de buscar um G4 e nós a queremos e nós vamos lutar por ela enquanto houver essa possibilidade. De maneira que nem no elenco, como eu já falei aqui anteriormente, assim como de nós, comissão técnica, não é momento nenhum de fazer reflexões, análises com relação a isso. Nós vamos continuar trabalhando, temos 5 dias muito importantes para terminar e terminar bem o campeonato. Óbvio que os números são muito favoráveis, mas chegará o tempo de a gente poder colocar numa boa entrevista, espero com réplicas e tréplicas, que fica mais fácil. Oi, Silvinho, boa tarde. É Bruno Cassucci, repórter do GE. Gostaria que você comentasse a escolha do Duqueiroz para jogar no lugar do Fagner na lateral direita. A gente sabe que ele fez parte da base dele na lateral, mas é um meio-campista de origem, vinha jogando assim. O porquê dessa sua opção. Também que você comentasse cada uma das substituições, a ida do William para o lado esquerdo, se você buscava, quem sabe, tentar forçar um cartão do Rafinha, que já estava amarelado. Enfim, que você comentasse a escolha do Du e também as substituições ao longo da partida. Obrigado. Boa noite. Correto, vamos lá por partes. Du, a escolha foi porque ele já fez 3, 4 jogos em cenários difíceis, do qual, quando nós descobrimos que, além do treinamento, nessa linha de 4, ele dominava os conceitos, ele também deu os indícios. Eu fiz base, então isso aí nos norteou contra o Atlético Paranaense, onde o Fagner se machucou. O Grêmio, no primeiro turno, ele jogou lá, já contra o Ferreirinha, um grande jogador. Ele jogou também, não sei se Atlético Goianiense, tem mais um terceiro jogo aí que está me escapando da memória. Mas também fez meio campista, como ele tem condições de fazer. Eu classifico o atleta que ele pode fazer dentro, como meio campista, só que com a gente até hoje ele tem feito como meia, e não como esse primeiro. O primeiro nós temos como Cantígio e Gabriel, dos quais revezaram a maior parte do campeonato.
não sei nem te dizer quem mais fez como primeiro. Provavelmente o Cantígio, porque a função que ele mais faz é o primeiro. O Gabriel fez muito do lado com o Rony, depois entrou o Vitinho, enfim, mas não vou me alongar na construção do time nesses últimos 6 meses. Já com situação que você me pergunta das substituições, bom, o Dudu, termino, é porque é um atleta que já tinha feito jogos ali, e nós preferimos e entendemos que ele já tinha a rotina e algumas possibilidades na frente de poder começar o jogo, e mais uma vez fez um grande jogo. Respondeu na função, como eu falei. Exatamente, o que você falou foi o que nós pensamos. O William fica pela direita e nós queríamos um pé trocado para poder vir para dentro, chute, tabela, retenção com o Jô. Então ele teria que ir para o lado esquerdo. Nós tínhamos a possibilidade de Gustavo ou GP pela direita e entendemos que a primeira possibilidade era o Gabriel. O fez, mas logo em seguida tivemos um volume melhor de jogo, algumas situações melhores, porém você tem que apressar uma última. E aí na última, sim, nós já tiramos o Juliano, porque vem de um processo de lesão, e fisicamente, não pela lesão, mas fisicamente já estava sentindo o jogo, e aí a possibilidade era de largar o time para frente. Então o Gabriel veio fazer uma meia junto com o Renato, o time ficou extremamente ofensivo, o William pela esquerda buscando realmente o que você falou, e aí já era Gustavo pela direita, é outra característica completamente diferente, muita potência, jogada de profundidade e cruzamento. Essa foi a última praticamente, e depois teve a entrada também do Luan com o Vitinho, mas aí já era nos últimos estágios, aí sim o time começa a ir para os últimos estágios. Mas as substituições muito racionais que nós fizemos até o momento onde permitiu o jogo, 75, 80 minutos, foi com base em buscar realmente um pouco mais de abrir campo, como você mesmo colocou, correta a pergunta, e espero ter respondido bem com relação às substituições. Nós ficamos felizes, saiu o gol e o time teve uma melhor performance no segundo tempo. Silvinho, boa noite. Marco Belo da Rádio Transamérica. O Corinthians conseguiu o objetivo que queria. Está classificado para a fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem. Vai ali na última rodada só brigar para terminar em quarto, quinto, terceiro não dá mais, quarto, quinto colocado. Então, já vou perguntar de 2022 e já dá para você responder de 2022, porque o seu objetivo você já alcançou. Você continua no comando do Corinthians em 2022, Silvinho? Obrigado. Boa noite. Não, eu não tenho condições de falar do calendário de 2022, do que vai se encontrar. O que eu posso falar é que eu estou bastante feliz no clube. Temos assim um trabalho muito leal, muito forte, de muita qualidade dentro, muito alinhado com a diretoria, com a presidência, que são muito presentes absolutamente no clube. Tanto eles como nós, como comissão técnica, Fernando, Lázaro, Doriva, todos os dias praticamente às 8, 8h30 estamos ali, às 7 da noite saímos e trabalhamos com muita alegria. Temos um ambiente maravilhoso, muito bom, com relação a tudo quanto é staff, apoio e principalmente os atletas, que são os nossos protagonistas. De maneira que os resultados eles são favoráveis àquilo do qual nós iniciamos há 6 meses atrás, números sim bem expressivos, mas que nós vamos comentá-lo para frente. Feliz até aqui o momento, uma situação só, quarto, quinto, tem diferença e eu volto a dizer, nós temos mais 5 dias de trabalho árduo e duro e nós queremos sim, já que há uma possibilidade de buscar o G4, nós vamos em busca desse objetivo e vamos lutar mais 3, 4 dias de bom treinamento para poder ir terminar o nosso campeonato em 9 de dezembro contra o Juventude em Caxias. Obrigado, Silvinho, repórteres e a todos. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.